Irmãos, paz do Senhor. Quem está disposto a ouvir uma palavra de Deus? Deus tem algo para nós essa noite. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11. Glória a Jesus. Seis, 11. Glória a Jesus. Capítulo 6, versículo 11 do livro de Juízes diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valente. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém. Os irmãos podem se assentar. O povo de Israel, ele estava de posse na terra que o Senhor tinha prometido para eles. Porém, eles prometeram ser fiel a Deus, mas com a morte de Josué, eles começaram a transgredir a lei de Deus. E Deus começa a afligi-los, começa a enviar opressores ali para afligir o seu povo. E tudo isso é como um ato de misericórdia de Deus fazer isso. Afligir o povo para que o povo voltasse para Ele. Eu acho lindo porque Deus fala de duas maneiras com a gente. Ou Ele fala através da voz amorosa das Escrituras, ou Ele fala através da mão pesada da disciplina. Se nós rejeitarmos a primeira, a mão da disciplina vem. Não porque Deus é ruim. E isso é um ato de misericórdia de Deus para com o seu povo. Ele não quer que o seu povo se perca, mas sim que se volte para Ele em arrependimento e crendo que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então Deus, Ele afligia o seu povo, mas sempre que o povo reconhecia a mão no momento do inimigo ali, oprimindo, o povo se arrependia e clamava a Deus, e Deus levantava juízes. Os juízes eram porta-vozes de Deus na terra. Então Deus colocava juízes para ensinar e trazer o povo de volta para Deus. E quando nós olhamos aqui no capítulo 6, nós vemos que depois de 40 anos que a terra estava em sossego, após a vitória da última juíza, que foi Débora, os israelitas começam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus
entrega os midianitas, os israelitas nas mãos dos midianitas. E eles começam a afligir o povo de Deus. Começa a montar tendas ali entre os povos de Israel e acabar com tudo aquilo que o povo de Israel plantava. Imagine você, uma horta na sua casa. Você planta com todo cuidado, você rega todos os dias. E quando você vai colher o fruto, algo vem aqui e acaba com a sua plantação. Isso é triste. Só que isso não ocorreu apenas uma vez. Ocorreu durante 7 anos. E o povo sendo oprimido. Mas eles reconhecem que há um Deus do céu. Eles reconhecem que tem um Deus de Josué, um Deus de Moisés, um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eles clamam a esse Deus. E Deus ouve dos céus e começa a entrar com a providência para ajudar o povo de Israel. E quando nós lemos essa passagem aqui no capítulo 6, versículo 11, nós vamos ver que Deus aparece a um homem de Israel. Deus sempre vai procurar alguém. Ou ele procura Moisés, ele procura Noé, ele procura Gideão. Mas Gideão, o que ele está fazendo? Ele está malhando trigo. Está malhando trigo aonde? Na eira? Não, ele está malhando trigo no lugar. Bem no lugar que era para se espremer o vinho, a uva. Então nós vemos aqui um homem medroso. Gideão, ele é como um de nós somos muitas das vezes medrosos também. Às vezes nós titubeamos na fé. Às vezes nós queremos nos esconder, porque muitas das vezes começamos a perder algo, perder batalhas por causa do nosso inimigo. Então nós somos semelhantes a Gideão. Veja comigo como Gideão era fraco, medroso. Versículo 11. Gideão está escondido, ele está no lagar. Veja no versículo 13. Gideão duvida da fidelidade de Deus. Ele vai dizer: o Senhor nos desamparou. Veja comigo no versículo 15, que Gideão, ele nutria um complexo de inferioridade. Ele disse: Senhor, a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Mas no versículo 12, do 16, ele vai dizer: mas eu hei de ser contigo, homem valente. É aqui que está o segredo. Porque a valentia de Gideão não é que ele era valente. A valentia de um homem não é o fato dele ter habilidade, dele ser formado, estudado. Não. A valentia de um homem é quando Deus está com ele. Quando Deus está com uma pessoa, ele pode ser fraco, pode ser medroso, mas ele se torna um gigante, porque Deus está com essa pessoa. E nós vamos ver muitos homens de Deus que passaram por isso. Se nós olharmos Moisés, quando Deus chamou Moisés, ele falou: Senhor, eu sou pesado de língua. Quando Deus chama Isaías, ele vai dizer: Senhor, eu sou um homem de impuros lábios. Quando Deus vai chamar Jeremias, ele vai falar: Senhor, eu sou apenas uma criança. Quando Deus vai chamar Amós, ele vai falar: Senhor, eu sou apenas um boieiro e um cultivador de sicômoro. Mas Deus era
com todos eles. Então, não importa da onde você veio, não importa para onde você vai, não importa que família você é, se Deus está com você, Paulo vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele vai dizer em Romanos 8:37, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Gideão era medroso, estava escondido, tinha complexo de inferioridade, mas o Senhor disse para ele: eu hei de ser contigo. É aqui que está a valentia de um homem, é aqui que está a valentia de uma mulher. E eu quero trazer alguns princípios que vai nos ensinar de como nós vencermos os midianitas, que surgem, vão sempre surgir nas nossas vidas. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter lutas, nós vamos ter provações, mas o Senhor, Ele prometeu que nunca nos desampararia, mas sempre estaria conosco. Aleluia. E um dos princípios é: procure saber o porquê do problema que você está passando. Faça essa pergunta: por que está acontecendo isso comigo? No caso do povo de Israel, se nós vermos no versículo 13, Gideão vai falar: mas por que está acontecendo isso com nós? Se o Senhor é conosco. O povo de Israel havia pecado. Deus disse em Deuteronômio 13 para não adorar outro Deus a não ser o Deus de Israel. Então Deus, Ele aflige o povo por causa disso. Eles tinham levantado o altar para o Deus dos cananeus, que era Baal, e estava adorando os ídolos mortos que não veem, não ouvem, não andam, e deixado o único e verdadeiro Deus de lado. Então Deus levanta Gideão. Gideão vai, ele destrói esse altar. Isso está no capítulo 6, versículo 25 em diante. E Gideão, ao derrubar esse altar, ele faz um outro altar, só que em adoração a Deus. E o povo ali, eles querem saber quem que derrubou esse altar. Aí que descobre que foi Gideão. E eles querem matar Gideão. Há uma inversão de valores aqui, aprendemos com isso. Porque a Bíblia vai dizer em Deuteronômio 13... que quem levantasse um altar para outro Deus deveria ser apedrejado e morto. Agora eles querem matar aquele que tinha derrubado o altar de um Deus falso e feito um altar para o Deus verdadeiro. Isso é uma inversão de valores, nós aprendemos aqui. E isso, o mundo está numa inversão de valores. Se nós analisarmos o mundo, ele é assim: você solta um bandido e prende uma pessoa justa. É inversão de valores. Isaías 55:20 vai dizer que ai daquele que chama o bem de mal e o mal de bem. Se nós pegarmos hoje o mundo, ele tem uma filosofia que você não pode fazer mal para uma tartaruga. E de fato não podemos fazer mal para uma tartaruga, mas abortar uma criança pode. É uma inversão de valores. É algo contra a palavra de Deus. E Gideão, ele vai contra os princípios humanos e vai fazer um altar para o único e verdadeiro Deus. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos buscar, adorar, nos prostrar ao único Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. Não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus. Não há outro.
E nós não podemos nos conformar com essa filosofia humana. Nós devemos combater com prudência e com vigor qualquer filosofia que entre em desacordo com a palavra de Deus. Mas muitas das vezes nós fazemos a pergunta: por que está acontecendo isso comigo? Se nós analisarmos quantos homens de Deus na Bíblia passaram por situações difíceis, mas não por causa do pecado, muitas das vezes porque Deus estava provando aquelas pessoas. Nós vemos Jó. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, um homem reto, um homem justo. Mas a tribulação que esse homem passou, até os amigos dele pensavam que ele estava em pecado, mas ele não estava em pecado. Tanto é que Jó 42:5, ele vai dizer que eu ouvia somente falar de Deus, mas depois de todas essas tribulações, os meus olhos passaram a ver o Senhor. Então tem tribulação que você vai viver, não é para te matar, não é para tirar você do foco de Deus, mas é para levar cada vez mais perto do Senhor. Apóstolo Paulo era um religioso, ele era um homem temente a Deus, ele estava servindo a Deus do seu jeito, conforme a lei. Mas quando ele vai buscar alguns cristãos de Damasco, ele tem um verdadeiro encontro com o Senhor e fica cego. É como se Deus estivesse dizendo para ele: olha a situação sua, na sua vida, você sempre foi cego. Até que Ananias vai lá, coloca as mãos sobre ele, Paulo passa a enxergar novamente, mas dessa vez, Paulo está cheio do Espírito Santo. Então aquilo que sobreveio sobre Paulo, fez dele um dos maiores bandeirantes do evangelho do cristianismo. Eu me lembro que eu trabalhava na Painco, ganhava bem, era bem visto na empresa, trabalhava em Rio das Pedras, bicicleta, 10 minutos estava no serviço. E eu não esperava, na crise de 2008, fui mandado embora. Aquilo lá desabou eu. Parece que acabou o meu chão. Anos e anos trabalhando nessa empresa. Mas isso para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque foi através dessa dispensa que 2 semanas depois eu estava dentro de uma igreja ouvindo Deus falar comigo. Mesmo sendo pecador, no estado pecaminoso em que eu estava, Deus estava agindo para que eu me aproximasse dele. Se alguém me perguntar: você gostaria de ter sido mandado embora? Não. Mas e hoje? Eu agradeço a Deus por ter sido mandado embora. Porque antes eu ouvia falar de Jesus, mas através dessa dispensa, através da mão de Deus agindo, através das orações ao meu favor, hoje os meus olhos veem a face de Deus. Aleluia. Talvez tenha pessoas aqui que esteja passando por situações difíceis, mas seja um dos 300. Lute, persevere. Se você está debaixo da obediência de Deus, coisas maravilhosas vai acontecer na sua vida, no nome de Jesus. Apenas persevere. Qual o segundo princípio que nós podemos aprender para vencermos os midianitas? Procure guardar, esconder aquilo que tem valor para você. Eu achei lindo que o nosso irmão Bruno pregou quarta-feira passada. Eu nunca tinha pensado nisso,
que Gideão estava malhando trigo no lagar. E o Bruno bem citou aqui, ele falou assim, ó, os midianitas podem roubar o trigo do outro, mas o meu não. O meu não vai roubar. Por quê? Porque tem valor aquele trigo para mim. Era escasso. E ele citou muito bem Salmo 119, 11. Escondi, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. A palavra é algo preciosíssimo. Nós devemos esconder a coisa mais preciosa, que é a palavra. E nós devemos esconder ela num lugar precioso, que é no nosso coração, com uma finalidade preciosa: não pecar contra o Senhor. Então nós devemos esconder o precioso no lugar precioso, para agradar aquele que é infinitamente precioso. Nós devemos esconder. Mas, acima de tudo, nós devemos nos esconder. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita, aquele que permanece, aquele que esconde no esconderijo do Altíssimo, é que na sombra do Onipotente ele vai se descansar. Então nós precisamos nos esconder debaixo das asas do Senhor para poder achar descanso. Salmo 149, versículo 3, o salmista vai dizer: eu fujo para ti, para me esconder. Eu fiquei imaginando, já disse isso algumas vezes, é o pintinho que vê a galinha lá. O gavião vai, ele não fica parado, ele vê a asa da mãe aberta, ele foge para as asas da mãe, para se esconder. Porque ali para ele é o refúgio, é o momento de descanso da alma. E o Senhor é a mesma coisa para nós. Nós precisamos fugir para se abrigar debaixo das asas, esconder debaixo das asas do nosso Deus. É onde nós encontramos alívio, socorro bem presente no momento de angústia. Encontramos paz, encontramos descanso, encontramos alegria quando nós fugimos para o Senhor. E eu acho lindo também Êxodo capítulo 2, ele vai falar de Joquebede, do nascimento de Moisés. E ali vai dizer que e a mulher concebeu e deu à luz um filho. E pelo fato dele ser formoso, capítulo 2, versículo 2 de Êxodo, vai dizer que ela escondeu ele 3 meses. Os nossos filhos são preciosos. Nós precisamos esconder os nossos filhos. Os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos são como flecha na mão do valente. E essas flechas eles têm que ficar na aljava, pronta para ser tirada, para ser arremessada. Os nossos filhos são aquilo que Deus nos deu para nós cuidarmos. Quem cuida de um filho não é o Estado, não é o professor da escola, mas são os pais. Nós não podemos entregar a herança que o Senhor nos deu na mão de pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Os nossos filhos precisam ser guardados, escondidos. Hoje se fala muito em ideologia de gênero. Nós vamos deixar nosso filho na mão de alguém assim? Decidir se ele é homem ou se ele é mulher? O meu filho é homem, a minha filha é mulher. Assim diz a palavra de Deus.
Então os nossos filhos têm que ser cuidados por nós. Não podemos deixar os nossos filhos à deriva, nas mãos de pessoas descomprometidas com as coisas de Deus. Eu me lembro, já citei uma vez isso aqui, o nosso filho estava na época do Covid e uma professora começou a querer fazer o nosso filho e as crianças a meditar, fazer meditação com aquela mãozinha, com a perna cruzada. E o nosso filho chegou e falou para nós: pai, a professora está mandando eu meditar, eu não quero fazer aquilo. Eu falei: filho, não vá desobedecer a professora. Porém, se ela pedir mais uma vez para você, você fala com o pai, fala com a mãe. E no outro dia, ele chegou em casa: pai, a professora pediu de novo para mim ficar meditando. Eu liguei na escola, falei se podia ir na escola conversar com a professora. E ela falou: não, pode falar por telefone. Eu falei: não posso ir aí conversar pessoalmente. Ela falou: não, pode falar por telefone. Eu falei: é a questão de uma aula que você está dando. Eu gostaria que o meu filho não fizesse essa coisa de meditação que você está querendo que ele faça. Ah, mas por que? Seu filho é melhor que os outros? Eu falei: não, é que nós somos cristãos e eu não acredito que isso traga algum benefício para o meu filho. E ela começou a se alterar no telefone, ficou brava. Eu falei: não, mas isso aqui não tem nada a ver com religião, não sei o quê. Eu falei: não, eu só gostaria. Você vai dar a sua aula, que você está sendo paga para dar a sua aula. Se for matemática, é 2 mais 2. Se for português, você ensina ali substantivo. Mas cuidar do meu filho para deixar calmo, pode deixar que eu cuido dele. E ela começou a se alterar muito. Eu falei: moça, você está muito alterada, a gente só está conversando. E ela alterou mais ainda. Eu falei: moça, você está muito nervosa, você precisa meditar um pouquinho. Pense numa mulher brava. E ali, creio que pela providência de Deus, acabou aquela meditação na escola. Nossos filhos não precisam meditar, irmãos. Nossos filhos precisam de alguém que ore por eles. Nossos filhos precisam de alguém que ensine o caminho da verdade para eles. Nossos filhos precisam que ensine que meditar sim, noite e dia, no livro desta lei, para que tenha cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, e assim fará prosperar o teu caminho. É aqui que nós devemos meditar, e não cruzar a perninha e fazer dedinho assim, sei lá como que faz lá. Nós não precisamos disso. Só que para isso nós devemos esconder os nossos filhos. Esconder os nossos filhos. Há uma frase de um pastor americano, chama-se Vod Balchan. Ele vai dizer assim: se os pais têm criado seus filhos para serem médicos, esportistas, mas não para honrar e temer a Deus, eles fracassaram. Nós podemos ensinar nossos filhos sim, a seguir um caminho, medicina, esportista, o que for, mas antes de tudo, nós precisamos ensinar os valores absolutos para os nossos filhos, nessa sociedade relativa. A Bíblia, ela é absoluta, ela é a verdade absoluta, ela é a verdade suprema. Tanto é que o Senhor Jesus disse: eu sou a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nossos filhos precisam ser escondidos pelos pais. Certa feita também o nosso filho, a professora estava ensinando sobre o arco-íris, e ela começou a ensinar que o arco-íris era uma lenda. E o nosso filho veio para casa e ela mandou o nosso filho fazer uma lição, desenhar o arco-íris e escrever o que ele aprendeu na classe, que o arco-íris é uma lenda.
E o nosso filho fez o arco-íris bem bonitinho. Ele sempre gostou de desenhar o arco-íris. E ele escreveu assim: o arco-íris significa uma aliança que Deus fez com Noé. Louvado seja Deus. Arco-íris não é lenda. A palavra de Deus fala que é uma aliança. Todas as vezes que chove e você vê um arco-íris do céu, você pode falar com alto e bom som: aquilo é uma aliança que Deus fez com Noé, que nunca mais destruiria a terra com água. Louvado seja Deus pela palavra. Outro princípio para nós vencermos os midianitas: nos momentos difíceis, lembre-se daquilo que lhe traz esperança. Há momentos como Gideão: Senhor, o que é feito de todas as tuas maravilhas que o Senhor fez? O Senhor nos tirou do Egito. Por mais com incredulidade, mas ele estava lembrando de algo bom que Deus fez. E nós devemos fazer o mesmo. Salmo 103, versículo 2, o salmista vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nós precisamos lembrar do que o Senhor fez por nós, do que o Senhor está fazendo por nós, e daquilo que Ele prometeu fazer por nós, independentemente da situação que nós estejamos hoje, independente do que você está passando. Fale para a sua alma: alma, por que você está batida? Espera no Senhor. Bendiza a minha alma ao Senhor. Lembre dos benefícios que Ele tem feito à sua alma. Ó, por que te abates, ó alma? Espere em Deus, e eu ainda o louvarei. Então lembre-se do que Deus tem feito. Lamentações 3:21, o povo de Israel foi levado cativo e estava sofrendo. Mas Jeremias vai dizer que trazer à memória o que me pode dar esperança. Mesmo em situações difíceis, nós podemos trazer na nossa memória aquilo que nos traz esperança. Porque a luta, ela não dura para sempre. Assim como o Senhor, quando criou o mar, Ele disse para a onda: você vai chegar até ali, daqui você não passa. Ele também, muitas das vezes, Ele vai chegar para a nossa dificuldade e vai dizer: até aqui. O Salmos 23, versículo 4, o salmista Davi vai dizer: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. É passar, não é ficar. Eu não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. E o melhor ainda, tu estás comigo. Pode passar por tribulações, mas o Senhor estando conosco, a vara e o cajado dele vai nos consolar. Romanos capítulo 15, versículo 4, apóstolo Paulo vai dizer: porque tudo que dantes foi escrito, é para o nosso ensino que foi escrito, para que tenhamos paciência e consolação por causa das Escrituras. Então, quando nós lemos as Escrituras, buscamos meditar nas Escrituras, nós vamos ter consolação e a paciência triunfadora, que significa perseverança, para nós não desfalecermos, porque de Gênesis a Apocalipse, a promessa de Deus para nossas vidas, há consolo, há regozijo por causa da palavra de Deus para nós. Então nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Eu me lembro, até no dia da Bíblia eu comentei isso. Eu estava desfalecido, irmãos, cansadíssimo. Eu estava indo na polícia para pegar um ofício para nós fazermos o culto na Praça da Bíblia. Eu estava fisicamente bem cansado. E eu estava andando na rua e eu
cansado, e eu falava: Senhor, que canseira que eu estou. E o Senhor começou a trazer versículos na minha mente. E eu me lembro que um deles foi 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Portanto, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia após dia. Porque nós não devemos atentar para as coisas que nós vemos, mas para aquilo que nós não vemos. Porque aquilo que nós vemos é passageiro, mas aquilo que nós não vemos é eterno. E aquilo começou a trazer alegria para o meu coração, até o meu físico começou a rejuvenescer, e as lágrimas desciam nos meus olhos. Por quê? Porque a minha alma não se lembrou de um benefício que Deus faz para a gente. Lembre-se da onde que Deus te tirou, aonde você estava, e olha onde você está hoje. Então, mesmo diante de tribulações, traga isso à memória. Quem era você e quem é você hoje. Quarto, Deus nos dá a vitória para mostrar quem Ele é. Foi lido aqui nesta noite, Juízes capítulo 7, versículo 7, mas do 2 ao 7, nós vamos ver a seleção de Deus para vencer os midianitas. 32 mil homens. Se nós olharmos para a multidão que havia dos midianitas, amalequitas, a Bíblia vai dizer em 8:10 de Juízes que havia 135 mil homens que puxavam da espada, só da espada, 135 mil. Mas no capítulo 7, versículo 12, vai falar que era uma multidão inumerável. Alguns estudiosos vão dizer que havia mais ou menos 400 mil homens de guerra para lutar contra Israel. E Gideão convoca o povo, aparece 32 mil. Irmãos, 400 mil para 32 é muita gente. Mas o Senhor não se preocupa com quantidade. E Ele fala para Gideão: Gideão, tem muita gente aí, Gideão. Você não está vendo que tem muita gente aí? E Ele faz um teste, quem está com medo, quem é medroso e covarde pode ir embora. 22 mil pessoas voltam para casa. 10 mil. Gideão, tem muita gente ainda aí. Eu quero fazer mais uma seleção. E Gideão leva para o ribeiro e fala: aquele que lamber a água, estando atento, você separa de lado, e aquele que se abaixar na água, separa do outro lado. 9.700 que não vigiaram foram separados, e 300 desse lado. E Deus fala: manda embora os 9.700. Fica só 300. Irmãos, é loucura isso. Você com 300 homens guerrear com uma média de 400 mil homens, isto é impossível aos olhos humanos. Mas é aí que entra a mão de Deus. Deus não precisa de números. Com um anjo Ele matou 185 mil. Se Ele enviasse 2 anjos, já aniquilaria o povo de Midianitas. Mas Ele quis fazer algo melhor ainda: enviar 300 homens fracos para vencer cerca de 400 mil homens de guerra. Nós devemos entender que todas as vitórias de Deus são conquistadas pelo seu povo, não para promover a glória do homem, mas para promover a glória de Deus. Todas as vitórias. E esse princípio, irmãos, é muito importante para nós. Nós temos que aprender isso. Deus não precisa de quantidade. Deus precisa de homens e mulheres corajosos. Homens e mulheres que se dispõem a fazer a vontade de Deus.
Deus obtém maior glória quando fazemos a obra com menos recursos humanos e maior dependência dEle. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não consigo fazer. E de fato nós não conseguimos, irmãos. Se Deus não estiver conosco, se Deus não fazer, a gente tumba no primeiro inimigo que nós encontramos. A obra de Deus não é feita pela minha força, pela minha inteligência, pela minha estratégia. Deus nos dá a vitória para dizer quem Ele é e para que Ele seja glorificado através de nossas vidas. Isaías 43:13 vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem que pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas? Aleluia! Ninguém pode impedir quando Deus opera. Romanos 8:37 vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Porque nós somos fortes? Não, nós somos mais do vencedores por causa de Cristo que nos amou. Então tudo que nós fazemos, se Deus estiver conosco, nós podemos avançar. E tudo isso é para proclamar a vitória e a glória de nosso Senhor Jesus. É para que a Ele seja engrandecido, para que Ele cresça e que nós diminuamos, para que nós podemos nos esconder debaixo dEle, que Ele apareça, para que os homens venham a glorificar a Ele. Então Deus não se preocupa com quantidade, mas Ele simplesmente quer que nós façamos igual Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E você vai reconhecer que você não é capaz. Eu não sou capaz de estar aqui em cima, mas se o Senhor é comigo, se o Senhor é com você, se o Senhor é conosco, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nada é impossível para o nosso Deus. Ele é vencedor em todas as batalhas. Ele é o grande eu sou. Ele é aquele que abre mar vermelho. Ele é aquele que derruba exército, levanta, que Ele mata, Ele faz viver. Ele é aquele que multiplica 5 pães com 2 peixinhos para uma multidão de pessoas, porque Ele não precisa de quantidade. Ele precisa somente de 5 pães e 2 peixinhos. Deus, Ele precisa só de um homem e de uma mulher que esteja dispostos a fazer a vontade dEle. Certa feita um missionário estava na China e ele orou: Senhor, envia somente 100 homens aqui para mim na China, e eu vou ganhar China para o Senhor se eles forem cheios do Espírito Santo. 100 homens para ganhar China, que sejam cheios do poder de Deus. Por quê? Porque nós somos vasos de barro, para que o poder de Deus, a excelência de Deus, seja dele e não nossa. Vasos nas mãos de Deus, para ser usado para a glória de Deus. A única coisa que Deus quer, que nós sejamos como um dos 300. Estejamos dispostos a dizer a Deus: eis-me aqui, Senhor. Eu não consigo fazer, mas se o Senhor for comigo, eu irei. É igual o hino da harpa 515. Se Cristo comigo vai. Aí é forte para mim cantar. Eu irei. Se Cristo for, nós vamos, em nome de Jesus. Agora veja quem foi esse Gideão. Um homem medroso, um homem que estava escondido, um homem que duvidou
das promessas de Deus. Um homem que tinha um complexo de inferioridade, mas Deus era com ele. Olha que esse homem se foi transformado devido à mão de Deus sobre ele. Abra comigo Hebreus capítulo 11. E eu termino a mensagem. Capítulo 11, versículo 32. Capítulo 11 vai falar sobre os heróis da fé. Nós vamos ouvir falar de Abraão, o herói da fé, Moisés, Isaac, Davi. Nós vamos ver falar de Sansão. Nós vamos ver falar de José, Jacó. Mas nós vamos ver falar também de Gideão. Veja comigo 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Quem que fez isso? Os 300. Eles fugiram do povo de Israel, se mataram um ao outro ali com medo. Por quê? Porque Deus era com os 300, e Deus vai ser conosco se nós estivermos debaixo da obediência de Deus. Deus é por nós, e quem será contra nós? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.